Neste vídeo será apresentado um resumo do livro Os Axiomas de Zurique, de Max Gunther. Sou aluna do professor Cristóvão na disciplina de Matemática Financeira. Meu nome é Aline, estou cursando o MBA em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria pela Fundação Getúlio Vargas. Vamos lá então. Os Axiomas de Zurique. Esta é uma obra escrita por Max Gunther, que relata os secretos conselhos dos banqueiros suíços para orientar os seus investimentos, baseado na história de seu pai, um banqueiro suíço chamado Frank Henry, nascido e criado em Zurique, que dirigia a sucursal de Nova York do gigante financeiro de Zurique, a União dos Bancos Suíços. Max Gunther descreve os 12 axiomas maiores e os 16 axiomas secundários. Estes axiomas tratam dos conhecimentos tácitos de grandes banqueiros suíços que operavam em mercadorias e ações à volta de Wall Street depois da Segunda Guerra Mundial, nas décadas de 50, 60 e 70. Estes conhecimentos tácitos eram as regras do jogo especulativo, absorvidas ao longo de uma vida inteira. Regras que pairam no ar, entendidas, mas raramente enunciadas, nos círculos de banqueiros e especuladores suíços, ou seja, estavam entranhadas nos ossos, sem conseguir especificá-las ou explicar como funcionavam. Frank Henry, ao ser questionado por seu filho Max Gunther sobre o segredo para o sucesso de seus investimentos, uma vez que o filho investia com toda a prudência e nada acontecia, enquanto que seu pai, por exemplo, comprava pastagens para alces e ficava rico, Max Gunther percebeu que havia algo de errado, que ele não conseguia enxergar, enquanto que o pai se dava conta que os conhecimentos que ele e os seus amigos do círculo de amizades possuíam estavam intrínsecos em suas mentes. Foi assim que Frank Henry conversou a respeito com outros amigos suíços que também operavam em Wall Street e tiveram a ideia de criar a tarefa de isolar e classificar estas regras em suas mentes. Começou como uma brincadeira e resultou, ao longo do tempo, neste conjunto de axiomas. Ninguém se recorda quem criou a expressão axiomas de Zurique, mas foi assim que as regras se tornaram conhecidas até hoje. Entende-se por axioma aquilo que é óbvio e não precisa ser explicado, que está inato na consciência, enquanto que Zurique é o berço dos investimentos, sendo a maior cidade da Suíça. Pode-se dizer então que o assunto deste livro é apostar para ganhar. Todo mundo quer ganhar, mas nem todo mundo quer apostar. Aí é que está a diferença. Os axiomas se aplicam a qualquer situação em que você arrisque dinheiro visando ganhar mais dinheiro. Se você é contra o jogo por motivos filosóficos, encontrará pouca coisa útil neste livro, a não ser que ele consiga mudar e formar uma outra opinião sobre o que você pensa. Os axiomas de Zurique trata de riscos e de como administrá-los, e assim ficar rico. Para ter ganho, é necessário comprometer dinheiro, tempo, amor ou alguma coisa. Esta é a lei do universo. Os banqueiros suíços ensinam como ganhar dinheiro em qualquer lugar do mundo, seguindo estes axiomas. Esta figura mapeia a forma como os axiomas se interrelacionam. A seguir será comentado cada um destes grandes axiomas e os axiomas menores. Primeiro grande axioma, do risco. Preocupação não é doença, mas sinal de saúde. Se você não está preocupado, não está arriscando bastante. A regra básica de Frank Henry dizia que só metade do potencial de uma pessoa deveria ser aplicada em ganhar um salário. A outra metade devia ser aplicada em investimentos e especulações. Primeiro axioma menor. Só aposte no que vale a pena. Se você apostar $100 e dobrar o dinheiro, você continua pobre. Isso não significa que você deve jogar com somas que perdidas levariam você à bancarrota. Se a quantia for tão pequena
que a sua perda não representa diferença significativa, o mais provável é que tampouco trará ganhos significativos. Segundo o axioma menor, resista à tentação das diversificações. A diversificação tem 3 grandes defeitos. Primeiro, obriga-o a violar o preceito do primeiro axioma menor, que diz que é para apostar somente naquilo que vale a pena. Segundo, você cria uma situação em que provavelmente ganhos e perdas acabam se anulando e o deixando exatamente onde começou, no ponto zero. Terceiro, ao diversificar você vira um artista de circo, que tenta manter no ar uma porção de bolas ao mesmo tempo. Além disso, quanto maior o número de especulações em que você entra, mais tempo e estudos terá que dedicar. Se a única qualidade é a segurança, diversificar já não se torna algo tão bom assim. O segundo grande axioma, da ganância. Realize o lucro sempre cedo demais. Conseguindo dominar a ganância, praticando este único autocontrole, você se tornará um especulador melhor que 99% dos que andam por aí atrás de fortunas. A ganância é algo entranhado na mente humana. Se conseguir reduzi-la, aumenta as chances de ficar rico. Terceiro axioma menor. Entre no negócio sabendo quanto quer ganhar. Quando chegar lá, caia fora. Este axioma ensina a alcançar o final. Antes de começar a corrida, estabeleça onde é a linha de chegada. Não espere a alta atingir o pico, pois logo vem o penhasco. Venda cedo demais. A única razão para não o fazer será algum fato novo, cujo surgimento praticamente garanta que você continuará ganhando durante algum tempo. O terceiro grande axioma, da esperança. Quando o barco começar a afundar, não reze, abandone-o. A metade de suas esperanças está condenada a não se realizar. Saber sair de uma situação complicada talvez seja o mais raro dos dotes especulativos. Aceite pequenas perdas para se proteger das grandes. Para seguir este axioma existem 3 obstáculos: o medo de arrepender-se, a necessidade de se abrir mão de parte de um investimento e a dificuldade em admitir que errou. Quarto axioma menor. Aceite as pequenas perdas com um sorriso, como fatos da vida. Contem correr em várias, enquanto esperam um grande ganho. Idealmente, deveríamos agradecer as nossas pequenas perdas, porque elas nos protegem das grandes, e só há uma pessoa no mundo capaz de ajudá-lo a decidir sobre quando aceitar ou não um prejuízo: você mesmo. Quarto grande axioma, das previsões. O comportamento do ser humano não é previsível. Desconfio de quem afirmar que conhece uma nesga que seja do futuro. Ninguém pode prever o futuro, e assim sendo, é tudo totalmente imprevisível. Este axioma diz para você não montar o seu programa especulativo baseado nas previsões, porque dá errado. O quinto grande axioma, dos padrões. Até começar a parecer ordem, o caos não é perigoso. No momento em que você começa a acreditar ter enxergado um padrão de ordem nos assuntos que envolvem seres humanos, inclusive os assuntos financeiros, está correndo um grande risco. Quinto axioma menor. Cuidado com a armadilha do historiador. A armadilha do historiador é um tipo especial de ilusão de ordem. Baseia-se na crença antiquíssima e totalmente sem fundamento de que a história se repete. Sexto axioma menor. Cuidado com a ilusão do grafista. Representar números por meio de linhas em papel milimetrado pode ser útil ou perigoso. É útil quando ajuda você a visualizar algo com maior certeza do que lhe seria possível apenas com os números. Porém, fica perigoso quando torna a coisa representada mais sólida e extraordinária do que na realidade é. Sétimo axioma menor. Cuidado com a correlação e a ilusão de causalidade. É uma característica das mentes até mais racionais perceberem relações de causa e efeito onde não existem. Quando necessários, até inventamos. Evite imaginar causas quando não se pode realmente observá-las em funcionamento. Estará evitando muito sofrimento. Oitavo axioma menor. Cuidado com a falácia do jogador. Frases como "hoje é meu dia de sorte" servem para arriscar o seu dinheiro com menos prudência que o normal e vai gerar arrependimento.
O sexto grande axioma, da mobilidade. Evite lançar raízes. Elas tolhem seus movimentos. Quanto mais procurar aquela sensação de estar cercado pelo antigo, pelo conhecido e confortável, menor será o seu sucesso como especulador. Nono axioma menor. Numa operação que não deu certo, não se deixe apanhar por sentimentos como lealdade ou saudade. Há momentos em que se tem de escolher entre raízes e dinheiro. Se o seu objetivo é ganhar dinheiro, é um erro deixar-se prender demais a coisas materiais nas quais o seu capital esteja investido. Nunca se sabe quando é hora de pular fora de uma posição em ações, mas não serão as raízes que haverão de impedi-lo. Décimo axioma menor. Jamais hesite em sair de um negócio se algo mais atraente aparecer à sua frente. Deixar-se envolver numa situação na qual fica esperando que algo dê resultados pode prendê-lo em jogos de espera durante anos, enquanto dezenas de outras oportunidades são perdidas. Desta forma, não permita que raízes engrossem demais, pois fica difícil de cortar. O sétimo grande axioma, da intuição. Só se pode confiar num palpite que possa ser explicado. Um palpite é um evento mental que ocorre na mais absoluta normalidade. Quando você é atingido por um forte palpite, é possível que ele se baseie em fatos, em algo que esteja arquivado em algum canto da sua mente. Se trata de informações que você não sabe que possui. Porém, às vezes temos palpites que são lampejos intuitivos que não se baseiam em fatos, e estes não contam, são como sonhos. Por melhor que pareça o palpite, não permita que ele o arraste a excessos de confiança. 11º axioma menor. Jamais confunda palpite com esperança. Quando você quer muito alguma coisa, é facílimo passar a acreditar que tal coisa acontecerá. O 8º grande axioma, da religião e do ocultismo. É improvável que entre os desígnios de Deus para o universo se inclua o de fazer você ficar rico. 12º axioma menor. Se a astrologia funcionasse, todos os astrólogos seriam ricos. Dê uma olhada nos praticantes dessa ou de outras doutrinas, especialmente os que afirmam serem os seus mestres, sacerdotes ou gurus, e faça uma única pergunta: eles são ricos? 13º axioma menor. Não é necessário exorcizar uma superstição. Podemos curti-la desde que ela conheça o seu lugar. Se você tem alguma crença, não precisa se livrar dela. O que tem a fazer é descobrir como e quando esse dado pode desempenhar um papel razoável na sua vida financeira. Mas não se esqueça que dinheiro e sobrenatural são uma mistura perigosa, que pode explodir na sua mão. O 9º grande axioma, do otimismo e do pessimismo. Otimismo significa esperar o melhor, mas confiança significa saber como lidar com o pior. Jamais faça uma jogada por otimismo apenas. Saber lidar com o pior é confiança. A sensação produzida pelo otimismo é boa, daí ele ser tão traiçoeiro. Quando se sentir otimista, tente examinar se essa sensação gostosa encontra realmente justificativa nos fatos. Antes de pôr seu dinheiro no negócio, pergunte-se como se safará se der errado. O 10º grande axioma, do consenso. Fuja da opinião da maioria. Provavelmente ela está errada. Os muitos podem estar certos, mas as probabilidades são contra eles. Pare com o hábito de achar que todas as afirmativas muito repetidas são a verdade. Não deixe que a maioria manobre com você. 14º axioma menor. Jamais embarque nas especulações da moda. Cada caso é um caso, e você tem de pensar pela própria cabeça antes de envolver o seu dinheiro em riscos. O 11º grande axioma, da teimosia. Se não deu certo da primeira vez, esqueça. De algum modo, você tem de derrotar essa vontade de perseverar quando a perseverança o está levando para o buraco. 15º axioma menor. Jamais tente salvar um mau investimento fazendo o preço médio. Dê importância à liberdade de escolher investimentos apenas pelos méritos deles. Não abra mão dessa liberdade a troco de ficar obcecado com uma transação que não deu certo. O 12º grande axioma, do planejamento.
Planejamentos a longo prazo geram a perigosa crença de que o futuro está sob controle. É importante jamais levar muito a sério seus planos a longo prazo, nem os de quem quer que seja. 16º axioma menor: fuja de investimentos a longo prazo. Põe o seu dinheiro em negócios à medida que eles se apresentam e tire-os dos riscos assim que tais riscos apareçam. Valorize a liberdade de movimentos, que lhe permitirá agir assim. Jamais assine qualquer papel que comprometa essa liberdade. Agora que você já ouviu falar sobre todos os axiomas, você tem uma bela receita de bolo de como fazer bons investimentos, bons negócios e, quem sabe, juntar uma bela fortuna. Obrigado!